Então, oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Show e essa aqui é a Larissa Pedrosa. A gente está em mais um episódio, Mulheres com Propósito, e hoje a gente vai conhecer um pouco a história da Larissa. A Larissa é uma mulher que tem muito a nos ensinar. Amém. É muito a nos ensinar, muito a nos motivar, né? Ela é minha líder de PG, juntas a gente lidera o Escolhidos por Cristo, que é o nosso PG na igreja que a gente congrega, que é a Comunidade das Nações. E a gente tem muito para falar hoje sobre alguns assuntos específicos. E eu quero deixar um pouquinho você falar agora. Oi, gente, seguidores aqui do canal da Naira. Naira, ela falou que eu sou líder dela, ela é co-líder do nosso pequeno grupo de casais, né, lá da CN. E tem sido uma bênção caminhar com ela, a gente compartilha a mesma fé e as lutas, né? A viver com Cristo é lutas, aventuras, mas também é desafiador, mas também são muitas bênçãos assim que a gente também tem alcançado para a graça de Deus. E estou aqui para ser usada, né? Estou aqui em obediência, né? Para ser um canal de bênção na sua vida e que eu possa contribuir, né, de alguma forma com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém. A Larissa, gente, a Larissa é advogada, né? Isso. Tentou nenhuma, nem duas, nem três vezes a OAB. Tem uma história linda de persistência, de restauração. Deus, quando eu falei até mais cedo antes aqui da gravação, gente, que eu tava pensando, meu Deus, o que é que eu vou perguntar pra Larissa? E veio assim, a reflexão sobre não desistir. Então, deixa Deus te usar, irmã, né? A gente vai conversando, é uma conversa e a gente vai fluindo aqui. Amém. Sobre persistência, assim, começando pelo final, né, pelo OAB, assim, eu não me formei muito nova, né, comecei a faculdade já tinha filho, já era casado, né, já estava no meu segundo relacionamento, meu esposo atual, e assim, foi difícil porque eu trabalhava o dia inteiro, tinha que estudar à noite, ainda tinha um filho para chegar em casa para dar assistência, né, então assim, a questão da faculdade, ela já foi desafiador. Já é desafiador normalmente para quem não tem filho. Já dá vontade de desistir lá mesmo. Já dá vontade de desistir logo. E assim, a questão também da escolha do curso não era algo assim que na verdade é um sonho de infância, né? Quando eu era criança eu dizia pro meu pai que, assistindo novela, né? Eu via aqueles cenários assim de tribunal, eu dizia pro meu pai que eu queria ser a mulher do martelinho, né? A juíza. Só que aí você vai crescendo, você vai vendo como é difícil, né? Como é concorrido e aí aquele sonho foi se perdendo, né? Ficou pro passado. Aí quando eu fui fazer a faculdade já numa idade mais avançada, eu pensava em me inscrevi para fazer publicidade e propaganda, porque era uma faculdade pertinho do meu trabalho, então eu queria fazer lá, que era só atravessar a rua, mas fiz o vestibular, mas quando foi para formar a turma não formou. Então eu tinha que escolher entre administração, direito ou contábeis. Contábeis e administração não era algo que eu me via por conta de números, né? A gente tem logo aquele preconceito. E direito muito medo, né? Eu acho que não é nem preconceito, é medo mesmo. Isso é medo. E direito muito menos, né? Que já era algo que estava além das minhas expectativas, né? Eu queria só me formar para pegar o diploma, né? Porque como eu estava trabalhando, eu precisava ter uma graduação para poder, né, me sobressair lá na empresa e tal. E fui colocar diante de Deus, né? Eu digo, vou usar minha fé. Então, fiz uma oração, coloquei lá o papelzinho, né? O nome dos cursos, Senhor, me abençoa, que me direciona. E o Senhor que dá pra minha vida, eu aceito. E fui lá tirar o papelzinho, né? Esperava qualquer outra coisa, menos direito. Quando veio direito. E eu tinha dito a Deus que eu ia me esforçar, né? Vou me esforçar, vou fazer. Mesmo sabendo que todos os três, né? Direito. Eram desafiadores. E saiu direito, né? E ao mesmo tempo meu coração se alegrou, mas também veio o medo do desafio, né? Mas enfim, vamos fazer, né? Por conta também do valor, né? Que é mais caro, né? Então, mas amém. E assim Deus, ele foi confirmando, né? Conforme os períodos eles iam passando, Deus, ele foi confirmando. E aos poucos, engraçado que uma das minhas colegas que trabalhava comigo lá em São Luís, ela dizia assim, eu não te vejo como advogada. Nem eu me via, na verdade, eu não sabia ela, nem eu me via. Mas assim, por quê? Porque o meu perfil, eu era uma pessoa muito introvertida, muito na minha, muito reservada. Sabe aquela pessoa ali que só fala contigo se eu falar com ela? É bem assim, então eu já evolui bastante, né, em relação a isso. Olha aí. Mas era algo que ninguém me via, nem eu mesmo como um advogado, né? E foi algo que Deus, ele foi trabalhando aos poucos. Deus via, né? Você não via, ninguém via, mas ele assim, mas eu vejo. E Deus, ele foi trabalhando assim aos poucos e foram vários desafios, né? Foi o desafio de você concluir cada período, foi o desafio de no meio da graduação, né? São 10 períodos.
de cada 10 6 meses, semestres. 10 semestres. E no meio da graduação eu ia engravidar, né, do meu segundo. Eu já tinha um filho, Israel. E quando ele estava com 9 anos, eu engravidei de Lana, né, da segunda. E assim, e aí eu disse, eu não vou parar, né? Como é que eu vou fazer? Não vou parar, vou continuar. Ia pra faculdade com barrigão, né? E fui com um mês de vida dela, fui fazer prova pra não perder. Graças a Deus não perdi nenhum semestre. Consegui concluir, né? Desafio mesmo. Mas Bem desafiador. Mas pra honra e glória do Senhor deu certo. A gente concluiu a faculdade. E com 6 meses de que eu tinha concluído a faculdade, né? Deus ele começou a me incomodar onde eu tava. Que eu morava em outro estado, né? Eu morava em São Luís, no Maranhão. E Deus ele começou a me incomodar do ambiente que eu tava, né? Tipo, eu tô fazendo faculdade. Antes eu pensava, não, eu quero a faculdade só pra um diploma. Só que com o tempo, eu já fui me vendo ali. Eu já fui me vendo atuando naquela área. E o que eu fazia não tinha nada a ver com a minha área. Né? Eu trabalhava no setor de ouvidoria, trata com reclamações, mas não tem nada a ver com o ambiente jurídico. Né? Então eu, apesar de ser uma empresa grande, eu já não me via mais ali. Né? Então Deus ele já foi me incomodando. E eu cheguei a conversar com a gerência na época, tanto do RH quanto a minha gerente direta, pra a questão de sair, né, de acordo e tal, não dava certo. Então assim, eu tomei a decisão, combinada, né, com meu esposo, conversamos e vamos para um novo desafio. Por quê? Também tinha a questão quando você conclui a graduação, tem a prova da OAB, a temida prova da OAB. Nossa. E aí eu já não tinha tempo para estudar, né? Não tinha tempo para estudar, porque chegava em casa, durante o dia era correria, de noite já chegava super cansada, não tinha mais nem força, né? Apesar de ter começado a preparação, eu já tinha feito lá 2 vezes, não tinha passado. Tinha passado uma vez pro segundo, porque são 2 fases, para a segunda fase. Aí cheguei a fazer 2 vezes, a segunda fase não passei. Aí, tipo assim, o tempo tá passando, né? A idade tá correndo. Eu já não me formei nova, né? Já me formei, eu tenho 37, eu já tinha 30, ia fazer 30 anos, eu acho que já tinha. Eu não vou lembrar que mas eu me formei em 2017, dezembro de 2017. Então eu já tinha uma certa idade, aí eu pensava, não, todo começo é difícil, depois que eu passar na prova, eu ainda vou ter que começar uma carreira, né? E assim, eu entendi como se fosse uma aceleração de Deus mesmo. Deus tem pressa para algumas coisas e a gente precisa decidir. Ou você fica ali estagnado e né, talvez nunca consiga exercer aquela sua profissão, ou você dá um passo de fé, né? Coloca o pé, depois Deus coloca o chão e aí você vai. Eu achei muito legal o que você falou agora, a questão de, às vezes, Deus tem uma aceleração para nossa vida. E você sentiu isso da parte de Deus e obedeceu isso. Obedeci, né? Porque às vezes a gente escuta, não, mas eu não... coloca obstáculos para ter essa questão da obediência. E o preço que isso traz é você perder a segurança, né? A estabilidade. Não é nem isso, é você perder o agir de Deus. Sim. Você olhar assim, isso aqui foi Deus que fez, né? De experimentar, né? Aquilo que Deus ele tem pra você. É bem isso mesmo. E foi um desafio, assim, né? A gente decidiu em comum acordo, né? Com meu esposo, olha, não vai ser fácil, a gente não vai ter, né, a segurança que a gente teria aqui. No caso, era uma mudança de estado. Era uma mudança de estado e uma mudança de tudo, assim, né? E foi no meio do ano. A gente nem esperou pro final do ano, né? Emprego. De trabalho, de menino de escola, né? Os 2 já estavam estudando. É uma terra que eu vou te mostrar. É bem isso mesmo. E assim, soou como uma loucura, né? Pra quem tava ali perto de mim. Mas como tu tem uma filha pequena, 2 filhos, o menino tá estudando. Não sei, eu só sei dizer que depois que eu tomei a decisão, aquela aflição que eu tava sentindo passou. Né? Eu até comentei com uma colega de trabalho. Rapaz, que esse é todo entendimento. Eu não sei como vai ser, mas eu tô indo, né? Tô indo pra viver aquilo que Deus ele tem preparado. E assim, a gente imagina uma coisa, né? Mas depois que a gente tá no processo, é outra coisa. Mas assim, eu imaginava que eu vou chegar, vou estudar 1 ano no máximo, vou estar formada. Passada, né? Já tava. Era a OAB. Eu sim. já tinha a graduação, já tava formada, faltava só a prova. Não, vou fazer a prova e aí vou começar a trabalhar. Enfim, esse período de 6 meses, 1 ano no máximo, né? Chegou o quê? 3 anos, né? Durou uns 3 anos mais ou menos, 3 anos, 4 anos, que foi justamente o período aqui que eu fazia a prova, aí depois veio pandemia, aí demorou mais um pouco. E enfim, mas chegou o dia. Chegou o dia, aí passei, né? Glória a Deus e passei na. Passei, né? Que aquele meme, passei, mas não vai dizer o que diz no meme. Gente, a Larissa, ela tem um canal também. E quando ela passou, ela fez um vídeo explicando todos os detalhes. As provas estão na mão, né? Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Você que tá nesse processo também de lutar. Gente, olha, se fosse você, eu já não desistia só do que ela falou até aqui.
Dá vontade logo da gente se botar e dizer, vou fazer e pronto, e vai dar tudo certo. Eu vou deixar o link aqui pra você ir lá, acompanhar, ver de perto e se inspirar a não desistir, né? A gente sabe que Deus, ele é um Deus que gosta mesmo de mostrar que ele tá ali, né? A gente poderia, Deus poderia fazer com que a gente sentisse que não é pela gente, é pelo nosso esforço, ou só o esforço dele, mas eu sempre vejo essa questão dessa mistura, da gente ser co-herdeiro ali do milagre, né? Dele, eu vou fazer, mas eu quero uma atitude de fé, e né? contar com a nossa participação também, com o nosso desprendimento, com a nossa fé, com a nossa... até que ponto, né, a gente confia, até que ponto realmente isso que você está falando em oração, né, tá disposto de mesmo, né, porque às vezes a gente fala em oração, Senhor, eu tô aqui, eis-me aqui, aí diz, eu quero te usar, e a gente diz, então, Senhor, mas meu emprego, a minha estabilidade, várias situações, assim. Meus traumas, eu não dou conta disso porque eu tenho um trauma disso, aquilo, outro, e Deus vai fazendo mesmo, né. A Larissa, ela, você tem aquela coisa do desbravar, né? De não, apesar de ser introvertido e tudo mais, uma vez que decide, vai em frente e essa questão do processo, né? Assim, antes de decidir fazer a graduação, eu pensava assim, mas são 5 anos, né? De repente pode ser que tem alguém aí que tá nesse dilema, né? Mas eu já não sou tão nova. Eu tô terminando meu estudo agora, com 30 anos. Minha mãe voltou a estudar agora com 62 anos, né? Vai fazer 63 esse ano. E ela voltou pra escola, né? Ela tá concluindo o 2º grau agora. E porque era uma coisa que eu sempre falava pra ela, a questão da idade, né? Isso a gente não pode se limitar a isso, né? Eu concluí, eu fiz até o 2º grau, mas eu já tenho uns 30 anos, 35 anos, eu não vou perder 5 anos na minha vida fazendo uma graduação, por que não, né? De repente, Deus, ele tá querendo te levar para viver algo novo na tua vida e às vezes a gente até canta, né? Eu quero viver algo novo, mas às vezes a gente não quer pagar o preço para viver o algo novo. Aquele viver algo novo envolve novas pessoas, novos lugares, novos desafios. E esse é o preço mesmo, né? Exatamente. E assim, o tempo que eu tenho a dizer em relação a isso, o tempo, ele vai passar de qualquer jeito, né? Ele vai passar. Aí você tem que decidir como que você quer chegar daqui a 5 anos, né? Com uma nova profissão, ou de repente aprendendo, não que necessariamente tenha que ser uma graduação, mas aprendendo algo novo, né? Servindo em uma outra área, em outro ministério, né? Então, para isso a gente precisa se preparar, né? Porque às vezes a gente deixa realmente de receber aquilo que Deus tem pra gente, porque a gente não se coloca na posição, né? A nossa igreja fala muito isso, né? De ser influência, de se colocar, de tomar posse realmente. A Bíblia tá cheia de promessas, a gente precisa realmente receber aquela promessa, tomar posse daquilo e confiar realmente, acreditar, né? Eu sei. Eu tenho 30 anos e eu tô começando numa nova profissão, né? Essa questão do marketing, a questão mesmo, apesar de já ter o canal há um bom tempo, ainda é tudo, cada vídeo é um desafio de estar aqui de frente, de falar, de organizar o que vai ser dito. Então assim, todo dia é um desafio, mas eu me coloquei a aprender essa profissão. Né? E ter esse entendimento. Eu tive esse entendimento quando eu estava estudando pedagogia. Estava bem pertinho de terminar. Eu queria terminar pedagogia. Só que eu ouvi Deus falando claramente que não era aquilo que ele tinha pra mim. E pra mim parecia que eu estava perdendo tempo. Sim, sabe? Eu já tive essa sensação. Eu estava insistindo em algo que Deus já falou que naquela área Deus não iria me usar. Mas que ele não ia desperdiçar aquilo que eu aprendi durante a faculdade, né? A gente estuda muito psicologia, desenvolvimento, e eu acho, e até hoje eu aplico coisas do dia a dia da pedagogia no meu cotidiano como um todo, né? Na vida como um todo, só que não era algo que Deus tinha pra mim naquela época, né? E sempre Deus, eu digo, Senhor, mas isso aqui, e Deus não abria a porta naquela área, né? E a gente vai sentindo, vê aquela questão da frustração. Porque às vezes também eu fiz letras 3 períodos. Aí. Eu fiz letras. Porque assim, eu tinha uma vontade muito grande depois quando eu tive Israel, né? Fui mãe solo por um tempo. E quando eu tive ele, eu entendi a necessidade realmente de estudar, de me profissionalizar. Pra me crescer na vida, eu precisava. Eu tinha isso na cabeça. Eu precisava de uma graduação, eu precisava estudar, eu precisava me profissionalizar. Ainda que fosse uma graduação, né? Que não
tipo assim, não, eu não busquei ela com um propósito, de acordo com o propósito que Deus tinha pra minha vida. Eu busquei fazer porque era mais barato, porque era mais fácil, porque não me achava realmente capaz de fazer qualquer outra coisa, né? Ah, letras é mais fácil, acho que dá pra me fazer, isso aqui é mais... Então, às vezes, é bem assim, Deus, ele não permite, como você falou, que a gente trilhe um caminho, porque a gente às vezes vai pela força do nosso braço, né? Mas não é aquilo que ele tem pra ti. Ele tem que outra, a gente vai fazer pelo nosso braço é muito mais difícil, muito mais árduo. É penoso, né? É mais penoso. É bem isso mesmo. Então, assim, a gente nada Deus desperdiça, né? Como você falou. Hoje você usa algumas coisas da pedagogia na sua vida, no seu dia a dia. Nada ele desperdiça. Mas a gente perde um tempo, né? Porque se a gente tivesse realmente pedido a direção, tivesse realmente buscado desde o começo, talvez, né? Fosse mais rápido, talvez já tivesse concluído. Mas ele não é porque a gente tomou uma decisão errada ou sem a direção dele que aquilo ali ele vai desperdiçar, né? A Bíblia fala que nenhum dos seus planos, né? Nenhum dos planos dele vai ser frustrado. Ele tem planos pra gente, bons planos, né? Planos de paz, planos definidos no sentido de que ele quer o melhor pra gente. Mas se a gente tomar uma decisão errada, em qualquer área da nossa vida, a gente está falando aqui muito de estudo, né? Mas em qualquer área da nossa vida, ele tem sim poder para pegar isso e transformar numa bênção e fazer com que você chegue. O caminho vai demorar um pouquinho mais, né? Vai fazer outra curva ali para poder voltar pro caminho, mas ele tem poder para fazer isso, né? Com certeza, Deus tem tudo isso e mais um pouco pra gente, questão da perseverança. Eu já tem outros vídeos que eu falo sobre isso aqui, da questão de que tem uma recompensa em terminar algo. A gente vive a questão da perseverança, ela traz pra mim, né? Ela tem uma conotação do tipo assim, você não desistir. E detalhe, mais do que isso, eu penso assim, não sei se já passou por isso, que quando você tá bem pertinho de desistir, bem pertinho mesmo, você já tá ali, assim, se acontecer mais alguma coisa, eu vou largar isso de mão e vou vender minha arte na praia, porque eu não aguento mais isso aqui. Aí Deus dá aquele medinho, eu digo que aquilo é coisa de Deus, porque dá aquela freada nas nossas emoções, e aí a gente olha, Deus tá aqui, então eu vou pedir força. Aí a gente pede aquela força, e como milagre mesmo, aquela coisa que tava naquele momento ali embarreirando tudo, se desfaz. E aí a gente consegue andar um pouquinho mais, e é assim cada semestre, assim, cada dia. E quando a gente vê, tá com a OAB na mão, tá trabalhando naquilo que você lá atrás lutou, né? E tá começando a colher os frutos desse... a gente olhando assim pra trajetória, né? Até postei essa semana que, tipo assim, continue, né? Cada pedrinha, porque os obstáculos vêm. O dia mal vem, né? A Bíblia mesmo fala que o dia mal vem. Então vai ter momentos realmente que a gente vai querer desistir. Vai ter momentos que a gente vai achar assim que não tem mais jeito, né? Que não, isso não é pra mim, eu não dou conta, né? A pastora Thalita fala muito sobre isso, eu não dou conta, você vai dar conta sim. Né? Só você, às vezes a gente tá só cansado, né? Às vezes a gente precisa, como o profeta que estava lá na caverna, precisava só comer um pouquinho, né? Dormir um pouco para poder, no outro dia ele tá de pé novamente. Então às vezes é isso, às vezes a gente tá passando por uma luta ali e acha que não vai ter jeito, mas vai. A gente tem um Deus que tá ali sempre do nosso lado, e nesses momentos, né? E nesses momentos é que realmente ele tá ali pronto, né? Lembra daquela história das pegadas na areia? Né? As pegadas na areia, né? Eu andei, Senhor, mas no momento mais difícil só tinha 2 pegadas, o Senhor não estava comigo. Na verdade não, na verdade aquelas pegadas não eram suas, né? Era do próprio Deus e você estava ali sendo carregado no colo, né? Então é bem isso. E uma hora você vai olhar para trás e vai ver, nossa, quanto que eu caminhei, né? Quanto que de mais longe eu já vim. Então assim, não desistir realmente, a gente fixar realmente os nossos olhos no Senhor, né? E começar com aquilo que a gente tem, né? Não é que você falou, né? A gente pensa assim, direito. Eu escutei isso demais. Eu trabalhei um período no escritório de advocacia e eu sempre escutava, antes de trabalhar lá, que direito era para quem já tinha família de advogado. Né? E Larissa não tem isso. Padrinhos, não tem padrinhos, né? O meu padrinho é Deus, então. E teve toda uma... Foi um start depois de toda uma situação, né? Um primeiro casamento difícil, bem, situações difíceis, assim, né? E pra Deus vir e dar realmente tudo novo, né? E assim, se olhando pra trás, assim, eu tenho um filho vai fazer 18 anos agora em maio, Israel faz 18 anos em maio. E eu me casei no primeiro casamento, eu fui muito nova, eu tinha 18 para 19 anos. E além de ter sido uma situação bem conturbada, né, que envolveu drogas, enfim, eu
fui mãe solo dos 11 meses de Israel, né? Até uns 3 anos, foi quando eu conheci Miguel, que é o meu atual esposo, né? E assim, olhando pra trás, assim, o que eu vejo? Se alguém me dissesse lá atrás que, olha, no momento que eu tava na força, né, passando por aquela situação bem complicada, com um filho pequeno, para dar conta, sem ter concluído nem o meu segundo grau, né, porque o meu segundo grau eu fiz até o meio do 3º ano, quando aconteceu toda essa situação, engravidei e tudo, e parei os estudos ali. Então, para todos os efeitos, eu era uma mãe solo, sem ter concluído os estudos, né, sem ter terminado o segundo grau, e com filho para criar sozinha, né? Não tinha mais, né? Voltei para casa dos meus pais, então imaginem como é difícil, né? Então, assim, se alguém olhasse para mim e dissesse, olha, volta a estudar, daqui a um tempo tu vai estar formado, daqui a um tempo tu vai ser um advogado, eu ia olhar pra cara da pessoa e dizer, é louca, como é que vai acontecer isso, né? E assim, e foi aos poucos, realmente, foi um processo. Foi um processo eu terminar o segundo grau, porque aí eu voltei realmente, humildemente, né? Botei meu rabinho entre as pernas e voltei pra sala de aula, fiz EJA, né? Hoje é o EJA, que é o supletivo, né? Fiz o segundo grau todo de novo, né? Em 2 anos, concluí o EJA, feito o EJA, eu fui tentar fazer a graduação de letras, né, que eu falei, comecei, mas também não tinha, como não tinha nenhum apoio, não tinha com quem Israel ficar à noite, então eu acabei tendo que trancar, né, e eu lembro, é engraçado esse episódio, porque eu fiz porque era mais barato na época, que era o que eu conseguia pagar, né, aí ganhei um salário mínimo, e aí uma vez eu fui pra trancar, né, e aí, porque justamente não tinha ninguém pra ficar com ele de noite, aí eu ligava pra eu da porta da secretaria lá da faculdade, ligando pra minha mãe, me acabando de chorar, eu fui lá pra trancar, eu chorando, e eu dizendo pro rapaz do atendimento, né, eu vim trancar a matrícula, não sei o que, explicando pra ele. Aí mãe, eu tranquei a matrícula, porque já havia ali um desejo realmente de progredir, de crescer, e tava tudo muito difícil, né, eu passei várias situações, acho que dá umas 2 horas, a gente for contar tudo aqui, várias situações difíceis, enfim, mas assim, é você realmente acreditar, né, esperar contra a esperança, né, você realmente acreditar, não em você, porque o processo que Deus ele vai te colocar, ele vai te moldando, exatamente para aquilo que tu falou ainda há pouco. Não é para tu te gloriar, é realmente para que a glória dele ele seja revelada através da tua vida, através do processo, através de todo o teu caminhar. Deus gosta de usar a nossa vida para isso, né? E seja referência, né? Eu poderia fazer sinais e maravilhas, mas ele é tão bom que quer usar a minha e a sua vida. Exatamente. Né? Quer usar a minha e a sua vida para isso, para que nós possamos ser sal, luz nessa terra. E como ser luz? Para que um testemunho mais lindo que esse? Porque você, quando a gente decide viver pela fé e viver na direção de Deus, aquele ponto de partida seu daqui em diante é contigo. Ali a gente vive com um farol na cabeça que não é da nossa cabeça, é Deus ali. É iluminando mesmo o caminho, né? Como o salmista fala, Senhor, tua palavra é luz para o meu caminho, né? Luz nos meus pés, né? E é isso mesmo, Deus vai mostrando a direção. Não é fácil, mas eu acho que essa questão de não ser fácil é até para dar valor. Exatamente. Para saber que não foi, né, pelas nossas habilidades, né? Não foi pela nossa competência, não foi porque a gente é melhor do que ninguém, não. Pelo contrário. É pra honra e glória dele, né? Para que o nome dele seja realmente glorificado através da nossa vida. É isso aí. E é isso aí, gente. Deus abençoa, né? Eu acredito muito no esforço, na perseverança, né? Tem live lá no meu Instagram falando sobre perseverança. É uma palavra que fala muito comigo em muitos aspectos da minha vida. E é uma bênção poder ouvir, assim, da pessoa que não desistiu. Tinha tudo pra desistir. Eu não vou fazer porque eu não tenho filho. Não vou fazer porque não tem dinheiro. Enfim. Não tem um pai rico, não. Não, pai... eu falei ainda pouco. Outras pessoas da área. Não tenho ninguém apadrinhamento. E Deus pega tudo isso e diz assim, pois eu vou fazer de você exatamente o que você nem imaginava. E fez, né? E isso é para honra e glória do Senhor, né? Nós, como a Larissa falou, a gente lá na igreja é estimulado a ser influência aonde Deus coloca a gente, né? A gente ser influência no direito, no marketing, na sala de aula, no consultório médico, você ser luz aonde Deus te colocou. Às vezes a gente está esperando de Deus assim, algo grandioso na questão de as nações que Deus tem para você, é aquela pessoa que você vê todo dia, que está pedindo, de repente a sua casa, né? É a sua casa, né? É os seus filhos, é o seu cliente, que você vai lá, faz a unha, que você vende um produto, e você tem a oportunidade ali de dar ali uma palavra, ou até mesmo uma oração, né? Então é isso, é se dispor.
né? Por isso que a palavra foi muito específica para mim, né? Quando eu tava orando, né? Pra saber, não sei como é que vai ser. E aí o Senhor falou, reflexão sobre não desistir. E é isso, gente, uma mulher de propósito aqui com a gente, que eu tenho aqui é uma amizade já que o Senhor nos deu. E vem aqui, Ilana. Que a Ilana, gente, vocês Mas tá aqui, ó. Aqui é o fruto do meio do semestre. Formou aqui a metade do curso já. É uma bênção na nossa vida. Eu quero que vocês se inscrevam nesse canal, compartilhem essa mensagem. Aquela pessoa lá que tá querendo desistir aí do curso, ai, não sei o que, manda essa mensagem pra ela. Diga, olha, talvez seja essa palavra que ela tá precisando, viu? Um beijo e até o próximo vídeo.